Toda quarta-feira tem uma dica especial da Danoca para sua casa. Essas dicas sempre buscam trazer praticidade para o nosso dia a dia ou um carinho especial para a nossa casa. E nesse momento não podia ser diferente, já que agora a gente está passando ainda mais tempo na nossa casa, não é mesmo? Então nós preparamos uma dica muito importante para esse momento que a gente está vivendo, porque a gente vai falar de toalhas, uma peça que a gente está usando muito nesse momento, não é mesmo? E você sabe de quanto em quanto tempo você deve trocar as toalhas? Pois é, a toalha de banho deve ser trocada a cada 3 dias e as toalhas de mão e de rosto devem ser trocadas diariamente. Isso porque as toalhas absorvem as células mortas do nosso corpo e as bactérias naturais da nossa pele. Se as toalhas ficam úmidas no banheiro, as bactérias se proliferam com mais facilidade, já que elas gostam de se proliferar em ambientes úmidos. Mas nada de colocar sua toalha no sol, porque elas também gostam de ambientes quentinhos e aí vão se proliferar ainda mais. Se você for estender para fora a sua toalha, que seja num lugar que tenha sombra, combinado? Bom, mas nesse momento em que a gente está lavando a mão com mais frequência e tomando mais banhos, porque toda vez que a gente sai para a rua e a gente volta para nossa casa, a recomendação é que a gente tome um banho. A gente precisa ter um cuidado extra. Então, quando você vier da rua e tomar um banho, recomendamos que você já troque essa toalha. Mas se você não estiver saindo, você pode manter a troca a cada 3 dias. Quanto às toalhas de mão e de rosto, nós sugerimos que agora, nessa atual situação, você troque 2 vezes ao dia. Outra coisa muito importante é como organizar essas toalhas no nosso armário. E agora que a gente está passando esse tempo extra na nossa casa, talvez seja o momento da gente parar para fazer isso. Tem tantas coisas que a gente quer organizar, que a gente quer fazer na nossa casa e nunca dá tempo, não é verdade? Por causa da correria do dia a dia. Agora chegou o momento e você sabe como organizar? Então eu trouxe algumas ideias para tentar te ajudar. Vamos ver? Bom, pessoal, eu não sou nenhuma expert em arrumação, mas tenho uma certa experiência por causa da loja e da minha casa. Então eu trouxe as ideias que a gente já trabalhou na loja e em casa para tentar ajudar você a arrumar o seu armário. O que eu acho mais importante é você saber que nem sempre o que funciona na minha casa vai funcionar na sua. Então você tem que aprender a identificar o que é melhor para o espaço que você tem. Então, por exemplo, se você tem espaços pequenos, o melhor jeito são os rolinhos. Agora, se as suas prateleiras são muito largas ou muito altas, os rolinhos não vão ser legais, porque à medida que você vai tirando, pode ir desmontando a pilha, eles podem ir desenrolando e vai acabar virando uma bagunça. Então, nesse caso, os jogos dobrados ficam mais bem arrumados e mais prático no dia a dia. Bom, então vamos ver como que a gente arruma cada uma deles. Lembrando que a gente já falou numa outra dica que a gente não deve usar amaciante para lavar as nossas roupas. Isso também e principalmente é válido para as toalhas. Se você não viu essa dica, olha aí no nosso IGTV que você vai gostar e vai entender certinho o porquê. A gente não falou naquele momento, porque a gente estava falando só de lavagem, uma coisa muito importante. As toalhas de banho, elas não devem ser passadas. O ferro, a alta temperatura, prejudica o fio da nossa toalha. Então, o ideal é, tirou do varal, você já vai dobrar para guardar. E aí, para deixar a sua toalha com um cheirinho gostoso, já que você não está mais usando o amaciante, e também para facilitar na hora de você dobrar, para deixá-las mais lisinhas, a nossa sugestão é que você use uma água perfumada para roupas. E é nesse momento aqui da dobra que você vai usar. Então, você pode pegar a sua toalha e dar uma outra borrifada só, não precisa ser muita coisa, isso também vai depender muito se você gosta mais cheirosinho ou menos. Tá, borrifou a água, a gente vai dobrar aqui primeiro, olha, pontinha com pontinha, tá? Dobrei no meio, e aí você já dá uma alisadinha para esticar a sua toalha que não foi passada. E aí, de novo, a gente vai fazer pontinha com pontinha. Precisa acertar direitinho, tá, gente? Parece perfeccionismo, mas é muito importante para o resultado final. Então, você junta certinho, ó, a linha direitinho. E aí, depois você faz uma pequena dobra aqui e aí começa a enrolar. Quanto mais apertadinho você enrolar, mais firme vai ficar o seu rolinho na prateleira. E aí,
guarda ele com esse lado que tem as dobras para fora, não esse lado que tem as barras, senão não fica legal o resultado final. Então aí você guarda. Então aqui eu tenho 2 toalhas de banho, 2 toalhas de rosto e o piso. Olha, se você achar que o seu espaço não coube o rolinho dessa maneira que eu falei para você dobrar, você pode dobrar menor também. Então, como que você vai fazer isso? Você vai fazer a primeira parte de que dobrou as duas e ao invés de dobrar de novo aqui, ao meio, você vai dobrar em 3 partes, ó, uma dobra menor, mais uma. O que vai acontecer aqui? Você vai ter um rolinho mais curtinho e mais gordinho. Então, isso vale tanto se a sua prateleira é pequena, né? Vamos supor que você fez daquele tamanho e ficou um pouquinho para fora. Então, ela é pequena, você pode fazer desse jeito. Ou se ela é muito funda, porque aí você pode pôr um lá atrás e um aqui na frente, ok? A mesma coisa com as toalhas de rosto. Você pode, ó, dobrar ao meio e ao meio para fazer um rolinho mais curtinho, tá? Se você usou esse formato para as toalhas, você de mais curtinho para de banho, você usa o mais curtinho para de rosto. Agora, se você usou o formato mais compridinho, então aqui, ao invés de dobrar sua toalha de rosto ao meio no começo, ó, ela tá aberta, você vai já direto dobrar em 3 partes. Assim ela vai ficar mais compridinha, tá? Ó, dobrou em 3 partes e faz o rolinho. Então tá aqui um jogo todo arrumadinho. Como essa ficou mais gordinha, apertou agora um pouquinho. Aqui o ideal é o jeito mais compridinho, né? E aí você pode colocar o outro jogo acima. Ou você pode pôr essas peças que é desse jogo aqui em cima e aqui do lado fazer o outro jogo. Também fica bem arrumadinho. Vamos ver agora quando a gente for dobrar o jogo todo junto. Olha, lá em casa, eu gosto de guardar as toalhas assim, tudo juntinho. Eu acho que fica mais prático na hora de usar, na hora de colocar no banheiro. Então, eu já guardo o jogo todo certinho. Então, aqui, ó, tem as 2 toalhas de banho que eu dobrei do mesmo jeito daquela lá. Aí, depois, eu vou colocar aqui o piso. Esse piso é um piso grande. Então, se eu dobrar ele no meio, ó, vai ficar para fora. Então, eu dobrei ele aqui em 3, deixando ele da largura da toalha de banho. E aí, a toalha de rosto, que eu também posso dobrar, igual eu fiz o piso, em 3, deixando na largura de rosto. Mas lá em casa, eu gosto de dobrar diferente, eu vou explicar para vocês por quê. Eu uso as toalhas nesse formato lá no suporte do meu banheiro. Então, eu gosto de já deixar ela pronta para colocar no suporte. Então, o que eu faço aqui, ó? Ao invés de dobrar no meio igual a outra, eu faço a dobra também no meio, mas de comprido. Então, ela fica assim, ó, compridona e depois eu dobro no meio de novo, tá? E aí, depois que tá tudo aqui no meio, a gente dobra aqui tudo junto no meio e guarda ela com essa vira pra frente. Porque se a gente guardar assim, ó, não fica legal, tá vendo? Não fica bonito o acabamento. Então, a gente guarda ela com essa vira que esconde tudo o restante pra fora pra ficar arrumadinho. Daí eu venho com outro jogo por cima. Uma outra coisa muito importante é quando você for guardar, você tirar a que já está lá, coloca essa que você acabou de lavar e aquela outra vem por cima, para você fazer um rodízio das suas toalhas. Não deixe as suas toalhas muito tempo guardadas sem usar. Faça sempre esse rodízio, tá bom? E uma outra maneira, porque vamos supor, André, mas assim não cabe lá na minha prateleira é mais curta. Ou, tá vendo aqui, se eu quisesse pôr um outro do lado que também não caberia? Então, eu preciso aproveitar mais o espaço. Então, vamos ver uma outra forma de dobrar. Então, eu vou pegar a minha toalha de banho, uma delas, e vou dobrar ela ao meio só. E vou deixá-la aberta aqui. Daí, eu vou pegar a outra toalha de banho, vou dobrar ao meio e ao meio novamente. E vou colocar ela aqui, ó, na ponta, tá? Até o meio da que tá abaixo. E as toalhas de rosto, eu dobrei em 3, igual aquela outra, ou eu posso fazer igual eu faço lá na minha casa, tá? Naquele outro formato. O importante é que elas estejam aqui no meio.
E aí eu vou pegar aquela toalha de banho que estava por baixo e vou dobrar fechando esse pacote. E aí eu poderia aqui também, ó, fazer no meio igual esse aqui, mas eu preciso deixar ele menor, então eu vou dobrar em 3. Uma e mais uma. Aí, olha como ele ficou mais bonitinho aqui dentro, tá vendo? Porque não aparece as outras toalhas. E vou guardar ele aqui nesse espaço menor que eu tenho. E aí é só dar uma ajeitadinha nas preguinhas que ficaram para ficar o mais bonitinho possível. Gente, esses detalhes parece bobeira, mas eles fazem muita diferença no resultado final. Porque senão você vai dobrar tudo de novo e a hora que você acabar você vai olhar seu armário e falar: ai, mas ainda não tá legal. São esses pequenos detalhes, sabe? Alisar, dobrinha, ruguinha, para que a hora que você olhar no final esteja tudo alinhadinho e bem bonitinho. Se você gosta de deixar elas avulsas, você pode usar o rolinho ou você pode usar ela dobrada. Mas respeite as cores, porque dificilmente em casa a gente tem todas as toalhas da mesma cor, né? Então você faz assim, todas as brancas juntas, depois vai para os tons mais claros, as coloridas mais claras, depois as mais escuras, faz um degradê de cor, isso vai dar um efeito muito bonito no armário também e vai ficar mais organizado, ok? Pessoal, aproveita que você vai fazer essa arrumação na sua casa e já separa o que você não usa mais. Se você tem jogo de banho lá que faz 6 meses que você não usa, você não vai usar mais. Ou se você tem roupa de banho guardada que você nunca usou, coloca no uso, porque senão ela vai estragar. E pega as que você não usa mais, aquelas toalhas que são desnecessárias, que estão ocupando espaço no seu armário, coloca numa sacolinha para você doar. A hora que a gente puder circular nas ruas, você já está com a sua sacolinha pronta para doação. A gente está passando por um momento difícil no nosso país, com certeza vai ter mais gente que o normal precisando das nossas doações. Você vai ver que vai ficar mais fácil de organizar o armário sem excessos e vai fazer um bem para uma família que estiver precisando. E vamos olhar para esse momento que a gente está vivendo com amor. Não considere que você está preso na sua casa. É um isolamento social necessário para o momento que a gente vive, mas você está dentro da sua casa, com as pessoas que você ama. Então, tire um tempo para cuidar da sua casa. Vai fazer diferença no seu dia a dia. Você vai colocando as coisas em ordem, porque a hora que a gente voltar para a nossa rotina, com certeza vai ser ainda mais corrida do que já era. Vai ter muita coisa para colocar em ordem. E aí sua casa já está pronta. E tira um tempo para curtir a sua família, para fazer momentos gostosos, que fiquem recordações boas também desse tempo, porque a gente vai ter que passar por esse tempo, vai ter que passar por esse momento, a gente não tem escolha agora. E tudo nessa vida tem o seu tempo, e tudo nessa vida passa. Então que a gente faça desse tempo um tempo de aproveitamento, de amor para nossa casa, para nossa família. A gente vai ficar um tempo longe fisicamente, mas a gente está unido pela internet, porque graças a Deus agora a gente tem tudo para se manter um perto do outro, utilizando as redes sociais. Então estamos juntos nessa batalha.